Então, você precisa liderar um projeto de IA, mas você não sabe o custo, você não sabe dar preço, você não sabe qual o esforço que aquilo leva e você não sabe onde estão as melhores oportunidades. Nesse vídeo eu vou te mostrar o método que eu uso para priorizar projetos e escolhê-los. Eu também uso esse método para precificar uma extensão dele, na verdade. Eu vou te mostrar passo a passo, passar como eu uso ele, e você, ao final do vídeo, pode replicar o meu método aqui literalmente, ou então pode criar o seu método, adaptar aí para a sua necessidade. Para você que não me conhece, eu me chamo Hawk e eu construo soluções profissionais. Eu tenho uma empresa chamada simplework.ia, que é exatamente onde eu apoio outras empresas a alcançarem excelência profissional, usando tecnologia, principalmente IA, e serviços gerais de automação. Então, bora para o vídeo. Então, vamos lá. O que é esse framework aqui que eu uso? Ele é um framework, na verdade, que não é meu, né? Não foi inventado por mim. Ele é um framework chamado RISE, tá? Se você já estudou negócio e projeto, provavelmente você já está familiar com esse framework, você pode procurar isso se você tiver curiosidade. E a ideia desse framework é priorização de projetos, no geral, tá? Então, ao longo do tempo, e assim que eu abri minha empresa, eu tinha que arrumar um jeito, na verdade, de mensurar, né, ou de tentar precificar corretamente o meu tempo, né? Então, eu passei a usar esse framework, entre outros que eu tentei ali, eu achei esse o melhor, muito porque eu conseguia medir, não necessariamente a priorização, mas eu conseguia medir com alguma exatidão o esforço que aquilo demandava. Então, o esforço tem uma influência grande no preço que eu poderia, digamos, cobrar por um serviço. Então, vamos passar por ele aqui. Tá? O framework é esse aqui, e ele é uma continha bem simples, tá? Multiplicação de 3, então vamos botar aqui, se você quiser ser ultra rigoroso aqui na matemática, e a gente vai dividir pela última variável aqui. Antes de eu entrar nele, como você vai fazer o cálculo, eu quero mostrar o seguinte aqui para vocês e por que vocês deveriam se importar. Quando a gente está falando de liderança, liderar, né? E muita gente tem a ideia de que liderar é uma posição de destaque e etc., e que o líder não faz nada. Pode ser verdade em alguns casos, tá? Isso acontece de fato. Mas quando a gente está lidando com esse tipo de projeto aqui, a liderança, ela é um trabalho, imagino que várias outras, enfim, eu conheço desse ramo aqui, é um trabalho bem cansativo. Pelo seguinte, não é só o trabalho em si, né? Mas porque você precisa navegar entre as diferentes partes, e o seu lugar você está exatamente aqui no meio. Você tem que conhecer de engenharia, e o aqui é de engenharia, tá? Porque engenharia e não programação, não é desenvolvimento. Um engenheiro ou um time de engenharia lida bem mais com outras questões que não é o desenvolvimento. Então, a galera fala assim, a programação vai acabar e tal. Que acabe, então, para a gente, tudo bem. Engenharia não é só programação. Programação mudou ao longo dos anos. No começo era cartão furado e ao longo do tempo ela vai desenvolvendo e tudo bem. E a gente usa novas ferramentas para cumprir os objetivos de engenharia. Então, engenharia é o lugar onde eu comecei, né? Então, teoricamente, aqui é onde eu tenho um entendimento mais estruturado do que é uma engenharia, do que é um time de engenharia, e é um pouco mais fácil para mim navegar aqui, e ao longo do tempo eu aprendi negócio, né? Então, esses dois pontos aqui, digamos assim, são mais fáceis para mim, e eu chamo esse ponto aqui, né, esse último círculo aqui, o círculo verde, de experiência do usuário. O que seria isso aqui? Seria, ok, a gente fez a engenharia, a gente está cumprindo os objetivos do negócio, mas como que a gente está exibindo isso para o cliente, né? Então, você tem que fazer todas essas interseções aqui, de fato, para liderar um projeto desse. Então, se você não sabia disso ou acha que tem uma deficiência, minha recomendação é você fazer uma matriz SWOT de você mesmo, tá? Você bota aí suas forças e fraquezas, em português a galera chama de fofa, né? E você se autoestuda, é assim que um líder faz. O líder sabe que ele não sabe tudo, ele não sabe o que é perfeito, então ele descobre suas fraquezas e tenta priorizar onde ele tem maior retorno sobre o investimento do tempo dele, que é exatamente o que a gente vai falar aqui, só que a gente vai falar do retorno do seu cliente. Então, você pode estar prestando consultoria, ou pode, então, ser CTO, ou pode ser líder de um time, e você tem que garantir que o negócio está atendido, você tem que garantir que seu cliente vai ter uma boa experiência, e você tem que garantir que a engenharia funciona. Então, é basicamente isso que eu vou cobrir aqui ao longo desse framework. Então, como que ele funciona? É o seguinte: impacto.
Que números são esses, Ronald? A gente tem que ter uma escala, né? Eu não posso achar que o impacto é bom ou ruim, ou grande ou pequeno. A gente vai criar um número, um valor numérico, né? E vai ser um padrão. Começa em 0,25, vai aumentando de 0,25 e 0,25 até chegar a 3. É só isso, tá? Então, 0,25 é quase impacto nenhum e 3 seria o impacto máximo. Simples assim, tá? Então, simplificar a conta. Alcance. O alcance seria a quantidade. E aqui tem uma pegadinha. Porque, assim, você pode pensar, tá, eu vou fazer uma ferramenta que vai atender X pessoas, tá? Então, você pode pensar em quantidade como quantidade de pessoas. Mas você pode ter uma outra unidade de medida relevante para o seu negócio ou para o seu cliente que você vai fazer o serviço. Então, é importante você descobrir qual é essa quantidade de medida se você tiver que comparar diferentes projetos. Então, vou imaginar que um projeto é claro que é a quantidade de pessoas, mas o outro é a eficiência de alguma coisa. Então, você vai ter que arrumar um jeito de fazer com que essa quantidade seja na mesma unidade de medida, tá? Então, a gente volta lá para as aulas de física que você tinha que converter unidades, então é exatamente isso. Você tem que comparar maçã com maçã, banana com banana. É basicamente isso, tá? Se você não sabe, não tem ideia, comece com pessoa, tá? Então, para você ter uma base igual e vai tentando evoluir seu entendimento aqui. Muito bem. Confiança, isso eu vou deixar por último, porque é um tópico pode ser muito complicado se você tem pouco conhecimento de alguma dessas áreas aqui. Mas vamos lá. E esse aqui seria o esforço, tá? O que é o esforço? É o quanto tempo ou quanta energia, e aí você pode tentar mais ou menos medir em hora, tá? E aqui eu estou medindo, na verdade, em homem-mês. Esse homem-mês é uma homenagem a esse livro aqui, tá? O Mítico Homem-mês. Recomendo fortemente a leitura. Por quê? É um livro bem antigo sobre engenharia de software e gerenciamento de times, mas você vê que os nossos antepassados passavam por problemas parecidos com o que a gente passa agora. E se você acha que você é a última bolacha do pacote, na verdade, provavelmente esses caras sabiam melhor que a gente o que eles estavam fazendo em termos de gerenciamento de equipe, e a gente pode aprender bastante com a experiência dos outros, né? Então, é um livro muito interessante. Então, aqui, homem-mês, mas você pode fazer pessoa-mês, se você quiser. Você pode fazer colaborador-mês, você pode, enfim, se você quer fazer semana. A unidade de medida é sua. Eu uso essa unidade de medida aqui padrão, e ela é bem fácil de usar, e é bem padrão, mas nada te impede de trocar se você assim desejar. Então, muito bem. É assim que a gente faz aqui a conta. Então, a conta é muito simples e a gente vai ter que levantar esses caras. Confiança é algo muito interessante, eu vou mostrar ali no exemplo prático. Mas, basicamente, é o seguinte. Se você não tem conhecimento, principalmente de engenharia, e você não precisa ser alguém de background de engenharia como eu, aqui no canal tem um monte de vídeos sobre engenharia de software, principalmente voltada para essa coisa da IA generativa. Você não precisa ter um conhecimento profundo da prática, né? Digamos assim, da implementação, você não precisa ser um cara que implementa. Mas a questão é, se você não tiver confiança, você não souber bem o seu time, não souber bem o recurso que você tem, a questão da tua confiança aqui vai ser sempre muito prejudicada e a sua estimativa vai ser pode não corresponder à realidade e você provavelmente terá dificuldade em liderar esse tipo de projeto. Beleza? Então, assim, aqui no canal você pode ver aí, se você está na comunidade, tem conteúdo não só técnico, mas também de negócio. Você pode fazer a ponte e conectar os pontos, tá? Tá, Ronald, mas por que isso é importante? Por que a gente tem que priorizar alguma coisa? Não dá para a gente fazer tudo? Acontece o seguinte, a vida é feita de recursos escassos. Por exemplo, o tempo é um recurso escasso. A gente não tem todo o tempo do mundo, apesar da música, né? Então, a gente tem que medir e saber selecionar bem. E se você é profissional, você sabe que a empresa que te contrata ou a sua própria empresa, ela não tem recurso infinito de dinheiro, né? A menos que você seja, sei lá, o Google. Então, você tem que garantir que você está aumentando a chance de sucesso do dinheiro investido e assim, de fato, você vai provar que a sua liderança faz sentido para a empresa, né? Você está fazendo com que a empresa ganhe mais aplicando o dinheiro no lugar correto. Essa é a brincadeira aqui que a gente está jogando, beleza? E o que acontece? A gente está num momento engraçado do mercado pelo seguinte, aqui a gente tem o hype, tá? Então, o H de hype, e aqui a gente tem o tempo. E existe um gráfico muito famoso de Gartner, o ciclo de hype. E se alguém falar para vocês, Ronald, a gente está aqui no ciclo de hype de IA generativa,
Não, na verdade a gente está aqui. Na verdade a gente não sabe, né? A gente pode ter certos sinais assim no mercado, né? Assim, eu acho que boa parte do mercado, principalmente o mercado mais desenvolvido, o mercado americano, o mercado de investimento lá fora, tá chegando aqui, tá? Eles vão começar a querer ter resultado. Eles vão... a época do dinheiro abundante demais, que foi meio que assim, qualquer coisa de... os caras estavam botando um dinheirão. Tá começando a mudar, mas ainda tem investimento aqui. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, de repente, a gente está aqui, né? Por exemplo, se você conversar aí com um cara... pode ser até da área de TI, né? De repente você vai falar assim, cara, eu já estou programando com IA, eu comecei lá fazendo um negócio no ChatGPT, aí eu comecei a ver que ele errava pra caramba, aí depois eu aí eu tentei o curso e tal, não me adaptei, mas agora eu tenho uma produtividade enorme usando IA para codar, né? Eu recomendo, se você coda, aprenda, porque melhora muito a sua performance. Mas, de repente, o teu cara lá, teu amigo da academia, ele ainda está aqui, né? Então, tem uma frase que diz que o futuro não chega para todo mundo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que a gente pode estar experimentando no mercado. Aqui na internet, a gente vê esse hype assim, de IA, né? Principalmente quando a gente fala desse lado de construir ferramentas, uma hora ele vai começar a arrefecer. E você vai notar isso quando a galera começar ou a falar assim, a ferramenta lá mágica não funciona tão bem quanto eu falei que funcionava, ou a galera vai começar a falar assim, IA não é isso tudo, e a galera geralmente tem o perfil de fazer isso aqui, ó. Ele vai pular para próximo hype. Isso acontece. É só vocês notarem. É só vocês verem histórico. A galera vai mudar para um outro hype, vai abandonar esse aqui, e tem galera que vive de hype em hype. Não é minha intenção fazer uma crítica, mas é fazer um mapa da realidade. E é isso que acontece. E se aqui para comprovar isso aqui que eu estou falando, na última edição aqui do Radar Gen AI, se você está na comunidade, você tem acesso, que esse aqui é um compilado das notícias, é como se fosse um relatório aqui para a galera da comunidade. Tem uma notícia interessante que eu achei aqui, que é o seguinte, tem uma startup que conseguiu uma rodada de investimentos interessante, né? E o produto deles é valuation de soluções de IA. Então, é o seguinte, os caras criaram uma startup basicamente para conseguir avaliar o retorno do investimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o investidor já não está bobo. Como diriam os antigos, não existe mais bobo no futebol, né? Eles estão assim, não, beleza, a galera estava prometendo um monte de coisa e tal, mas, tem coisa que não está saindo, então. Será que a gente consegue botar alguma coisa antes de a gente botar dinheiro para avaliar se de fato isso dá um retorno? Então, os caras fizeram uma startup exatamente disso. E aí, eu achei a ideia muito boa. Assim, se eu pudesse, eu teria investido nessa startup aí, porque realmente eu achei a ideia ótima. Beleza. Muito bem. Agora vamos para o exemplo prático, né? Deixa eu apagar meu quadro aqui. Vou montar essa borracha. Apagar meu quadro aqui. E a gente vai fazer esse exemplo aqui na realidade, né? Calma aí que eu tenho já tudo anotado aqui para me facilitar, né? E a gente vai fazer esse exemplo aqui na realidade. Vamos lá. Problemas técnicos. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Imaginar uma vendedora de peças de carro, tá? Top Car. Beleza. O que acontece geralmente em projeto de IA, se você não pegou nunca ainda? Se você está vendo esse vídeo e está só tentando entender o que está acontecendo. Geralmente, quando ou seja a diretoria, seja a parte executiva, ou ele vai chegar em você para contratar seu serviço, ou você é o responsável por tecnologia, e ele vai falar assim, eu quero botar IA aqui, eu quero automatizar algum processo, ou alguma coisa do tipo, o que vai acontecer é que ele não vai falar um processo ou uma coisa. Ele vai ter uma ideia vaga, tá, do que ele quer fazer, né, muitas das vezes, e ele vai falar assim, tem essa ideia aqui, tem essa ideia, tem essa ideia, tem essa ideia, tem essa ideia, tem essa ideia. Então, o que a gente vai fazer agora tá bom, vamos pegar essas ideias, vamos emparelhá-las lado a lado, seguindo um critério racional, o máximo possível, e vamos, baseado em dados, em números, ver qual é a ideia que tem maior retorno, ou potencialmente maior retorno, e a gente vai tomar tomar essa decisão baseada nisso. E se a gente errar, paciência, mas a gente tem uma fundamentação teórica para isso. Então, é basicamente o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a Top Car tem o seguinte, tem a ideia de construir um chatbot, né, um clássico, né? Chatbot personalizado. Ronald, sua letra é feia. É feia, né?
Mas eu poderia ser médico, mas eu trabalho com computação, né? Muito tempo, então, assim, dá para sobreviver com essa minha letra muito feia. 2, eles querem melhorar página, venda, automaticamente. Então, toda vez que chega uma peça nova, a IA vai lá e faz uma boa página de venda com descrição adequada, que peça de carro tem um monte de detalhe, parará, então faz uma página de venda automaticamente mais charmosa, né? Beleza. E terceiro, eles querem otimizar o estoque. Otimizar estoque. Então, ele sabe que em fevereiro vende mais pneu, Pirelli, sei lá o quê, tá? Então, quando chegar fevereiro, vai ter mais pneu Pirelli, sei lá o quê, na filial da Barra da Tijuca, porque lá vende mais pneu Pirelli, então vai otimizar a venda. Então, é isso aqui que o cara quer fazer, ele levanta isso aqui para você, e o seu serviço agora é tentar descobrir onde está o valor. E se você está fornecendo um serviço, né, se você está sendo uma consultoria, ou prestando um serviço de fato só de criar o software, né? Você vai tentar avaliar aqui qual o custo que você vai ter, digamos, de esforço. Então, você pode precificar da maneira, a maneira com um pouco de lógica, obviamente, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o bom impacto. E aqui eu já tenho alguns números, eu vou explicar para você como você pode chegar nesses caras aqui. Eu já tenho todos esses números, eu vou botar ele aqui para nos adiantar. Vamos aqui, vou botar 0,8 e eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui minha cola, esforço, vou botar 6, né? Beleza. A gente vai botar esse cara aqui. O número 2, quem é? É o melhorar página de venda. Melhorar página de venda é 10K. 10K, 1.5, 0.9, esse aqui tem uma grande confiança. E a gente tem 3 homens mês. Número 3, a gente tem 10K, o estoque também. A gente tem 2, impacto 2. A gente tem aqui 0,85. E a gente tem aqui 4. Tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Esse cara aqui, se você está prestando serviço, esse cara aqui você dificilmente vai questionar, tá? Você vai pedir a estimativa disso aqui. Isso é importante, porque você vai entender qual é o tamanho da demanda que o seu sistema vai ter, tá? Então, se o seu sistema vai ter essa demanda aqui, você precisa suportar isso e mais. Porque pode acontecer na verdade, são 15K, mas 10K por mês em um dia só. Então, seu sistema tem que estar pronto para isso. Talvez o seu cliente não vai te fornecer essa informação de cara, então você tem que sondar ele para ver, não, é 15K, mas é uniforme durante o dia, ou não é? Às vezes ele não sabe também. Então, isso vai ser um fator de incerteza que a gente vai contar aqui na confiança, tá? Se você não tiver essa informação. Impacto, você vai tentar levantar com ele. E, geralmente, ele vai querer o que tem mais impacto, né? Então, uma boa estratégia é perguntar mais de uma possibilidade, se você está fazendo uma consultoria, para entender o que ele prioriza mais e fazer esse estudo de impacto. Muito bem. O impacto também é que você não vai questionar ele, você vai entender qual é o mais importante para ele, mas você não vai tentar interpretar o negócio dele primeiro, né? Ainda mais se é um cliente novo, né? Você não vai tentar dizer o que ele tem que fazer de cara, né? Você vai, beleza, eu vou atender a necessidade dele aqui e, eventualmente, se você criar um relacionamento, ao longo do tempo, você pode, ele agradeceria se você desse um bom input aqui. Falar não, vamos por aqui, em vez de por aqui, isso, aquilo, outro. Ele, provavelmente, se é um cliente razoável, geralmente eles gostam desse tipo de feedback. Muito bem. Mas se você estiver liderando um time internamente, e se você for um CTO, principalmente, se você tiver um cargo de executivo numa empresa, você deve interferir nisso aqui bravamente. Pelo seguinte, em teoria, você tem conhecimento de engenharia e negócio. Então, você deve influenciar fortemente o impacto da iniciativa. Você tem que saber isso aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo você saber. Se você não sabe isso aqui com clareza, você tende a sofrer aqui na confiança. E confiança é um fator que vai fazer muita diferença na nossa conta aqui no fim das contas, tá? Então, beleza, fica atento a isso. E o alcance eu acho que é o mais simples, porque você pode ver literalmente número, né? Então, você pode ter ideia de quantos
clientes um chatbot atenderia, baseado na demanda que você tem hoje. Então, alcance acho que é o menor problema aqui, tá? Então, vamos lá. Esforço, tá? Se você não conhece engenharia, você vai ter dificuldade para mensurar esforço, tá? Ronald, eu não conheço engenharia, mas eu conheço o meu time. Ótimo, entendeu? Porque, assim, você precisa confiar no seu time, ou você precisa construir uma relação de confiança com o seu time. Então, você sabe qual é o ritmo do seu time. E não só isso, né? Por exemplo, serviços de automação e IA generativa geralmente podem ser muito amplos. É muito diferente você fazer uma regra do que fazer um sistema preditivo aqui, como esse caso aqui. Porque o sistema preditivo, na verdade, ele não é IA generativa. Você vai usar machine learning na maior parte do tempo. Então, podem ser skills diferentes. Então, não acredite que todo problema seu time já sabe resolver de antemão. Quanto mais você conhecer de engenharia, melhor, porque você vai saber, de fato, fazendo lá a matriz, entendendo quais são os riscos da sua equipe, entendendo quais são as fragilidades, quais são as forças, de repente você pode influenciar bravamente isso aqui, tá? E você pode tentar guiar ou tentar patrocinar aqui um curso para a galera e tal. É a tua função, você está ali para pensar, né? Você está ali para ser o estrategista o tempo inteiro, né? Não fuja da sua responsabilidade, porque essa é a sua responsabilidade. Muito bem. Então, aqui, confiança. Como a gente está tentando fazer um chatbot e vai fazer uma RAG, um chatbot personalizado, se você já viu o meu vídeo aqui sobre RAG, você já está ciente que RAG não é aquela coisa do N8N, que bota um arquivinho do Google Drive, parará, porque aquilo ali não é o mundo real. No chatbot aqui, provavelmente, ele vai estar recebendo novos dados todo dia e não é um arquivo de Google Drive, você vai estar recebendo JSON, você vai estar recebendo PDF, você vai estar recebendo um monte de coisa. Então, tem um baita trabalho a ser feito de engenharia, provavelmente, de dados, para que sua base seja alimentada e existe um baita trabalho de geração aumentada ali para ser feito. Não é um trabalho simples, né? Então, eu botei aqui que a gente precisa de 6 homens mês. E aí você pode me perguntar, Ronald, mas minha equipe só tem 3, não tem problema. Você mede com 6 homens mês e depois você vai negociar o projeto, isso é uma outra etapa, e vai falar assim, eu levo 2 meses para fazer isso aqui, tá? Então, assim, a gente pensa sempre em homem-mês nesse sentido aqui. Então, a gente vai chegar a uma conta aqui, que eu já fiz, obviamente, de 5 mil, tá? Essa brincadeira aqui dá 5 mil, usando aquela fórmula lá que eu fiz, tá? Esse segundo cara aqui vai dar 4.500, tá? Muito bem. E o nosso último carinha ali vai dar 4.250 na nossa fórmula. Teoricamente, você deveria vir aqui e escolher o número mais alto. Mas aí você foi lá e revisou o meu vídeo de RAG, né? Você ficou lá, o Ronald falou, não sei lá o que ele está falando, eu vou lá ver o meu vídeo de RAG. E, na verdade, você descobriu que... eu não estou tão confiante, na verdade, porque tem certas coisas ali na RAG que a gente nunca aplicou. Meu time não tem costume de fazer teste em tempo real. A gente não sabe exatamente o que é um LLM as a judge. A gente não tem esse conhecimento interno e não tem nenhum problema a gente não ter conhecimento ainda. E o que aconteceria é que esse número aqui mudaria, obviamente, né? Esse número aqui sairia de 5 mil, que era nosso campeão, para 4.375. Então, o nosso campeão aqui seria esse aqui. O que eu faria nessa situação? Eu priorizaria esse aqui muito. E você viu que assim, a gente tentou reduzir as incertezas o tempo inteiro, mas se você não consegue ter uma confiança clara, você sempre vai ter muito problema. E aí que cabe o seu papel de líder, de liderar projeto. O liderar projeto não é uma posição de destaque, né? de ser ovacionado pelas pessoas ou de ser o cara queridão. Né? Isso faz parte da liderança, obviamente, você criar um bom ambiente para trabalhar. Mas aqui você tem uma responsabilidade estratégica, tá? E você precisa desenvolver esses conhecimentos. No vídeo passado eu falei dos erros que você precisa evitar para fazer dinheiro com IA generativo. Então, se você não viu, vai lá ver. E eu falo exatamente das crenças que você tem que começar a quebrar primeiro, tá? De achando que a IA é uma coisa quando ela não é. E, na verdade, você tem que entender como essa brincadeira aqui toda funciona para, de fato, ser útil na operação, seja da tua empresa ou seja da tua consultoria. Eu hoje, assim, basicamente, na Simple Work, o que a gente faz
a gente presta serviço, literalmente, né? A gente tem software como serviço, digamos assim, onde a gente não se preocupa com isso aqui inteiramente de primeira, tá? A gente não... a gente só se preocupa com isso aqui, obviamente, para a gente dimensionar a carga, né? E poder fazer preço. E a gente se preocupa muito com isso aqui. Só que, quanto mais a gente faz projeto e quanto mais a gente melhora aqui a nossa equipe, a nossa estrutura e tal, isso aqui fica muito previsível, tá? Então, a gente começa a ter uma vantagem competitiva, tá? Ou, pelo menos, a gente tem uma vantagem competitiva em relação a gente mesmo no mês passado, e a gente vai melhorando, né? A cada dia. E tem situações em que a gente oferece um tipo de serviço em que a gente fica, digamos, CTO as a service, né? A empresa quer implementar uma estratégia de IA, e ela não sabe muito bem para onde ir. E aqui a gente entra nessa parte de negócio estratégica. Então, se você tem interesse em algum tipo desse serviço, realmente eu indico a Simple Work. Se você não tem interesse em nenhum tipo desse serviço e gosta desse assunto, gosta de acompanhar o mundo real, né, de IA generativa e de automação, ao invés do mundo fantasia, te convido a ficar por aqui, se inscreva aí no canal. As inscrições da comunidade foram encerradas, então, assim, quem entrou, entrou. Ronald, você vai abrir depois? Provavelmente eu vou abrir depois. Vai depender muito do andamento dessa galera. Eu quero garantir que eles estão bem, antes de qualquer outra coisa. Mas aí eu deixei lá o formulário, se você tiver interesse no futuro, quiser receber a notificação quando abrir, tá lá também, eu vou deixar o link aí na página. Então é isso, aproveitem, cara, estudem, porque a gente está nessa fase de transição, acho que eu apaguei, né? A gente está nessa fase de transição, nessa fase de incerteza, mas se você está aqui até o final desse vídeo, com certeza você é uma parcela diferente da população aí, geral, e provavelmente você já tem uma visão boa, assim, do que está acontecendo, e é hora de aproveitar a hora de trabalho, né? A hora de você se preparar para colher o fruto lá na frente. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até a próxima.